Boa noite. Troca de favores, benefícios individuais, quebra de princípios éticos em função de interesses particulares ou institucionais, chantagem, delações, barganhas. São muitas as palavras que levam à compreensão do termo fisiologismo político, e não se trata de práticas exclusivas do Brasil. Em vários países do mundo, impera o fisiologismo que corrompe a democracia e os direitos de cidadãos, independente de regime ou sistema de governo. Nos últimos anos, acontecimentos no cenário político do Brasil, o que mais estamos assistindo são práticas de fisiologismo que resultam na troca de favores, acordos, formação de bancadas ideológicas, composição de base aliada, troca de apoio por cargos. A dimensão desses atos parece um teatro estrelado por representantes do Executivo, do Legislativo e suspeita-se até do Judiciário. O elenco se completa com a figuração de cabos eleitorais e eleitores igualmente interessados em levar vantagem. Para falar sobre fisiologismo político, o Opinião Pernambuco de hoje convida Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, e Paulo Henrique Martins, professor do Departamento de Sociologia da UFPE. Bem, sejam bem-vindos ao programa. E aí tem sido muito comum entre os partidos políticos e na imprensa, sobretudo nos últimos tempos, o uso desse termo fisiologismo político. A questão é saber até que ponto a utilização tem sido feita de maneira correta. Ou seja, vamos tentar entender melhor o que é fisiologismo político, professor Marcos. Bem, Valdir, o fisiologismo político, curiosamente, nos tempos que nós estamos vivendo, ele não tem sido muito... O tema não tem aparecido, a palavra não tem sido muito utilizada. O que se fala muito é de corrupção, mas, curiosamente, nesse panorama político, o que nós temos mais visto é fisiologismo político. Eu acho que você abriu o programa fazendo uma definição correta do termo. Eu acho que o uso do termo fisiologismo político, ele está vinculado aos interesses diretos, mais imediatos, muito mais interesses privados do que interesses coletivos, interesses do bem-estar público. Então, o fisiologismo político ele está vinculado à troca de favores, toma lá da cá da política. E isso é o que nós temos visto aí com esses escândalos todos, né, com gravações que apresentam quedas de ministros, né, tentando esconder, quer dizer, dar um golpe político, que eu acho que é disso que se trata. Nós poderíamos depois explorar um pouco mais isso, mas esses ministros que estão caindo e todas as articulações, por exemplo, na fala do Romero Jucá, são muito contundentes no sentido de que o golpe foi armado para acabar com o Lava Jato. Então, eu acho que isso é uma expressão do fisiologismo político, que está vinculado também a uma prática antiga ligada aos interesses do proselitismo que as oligarquias sempre fizeram por todo o Brasil, né? Então, o voto de cabresto, o voto de curral, tudo isso indiretamente está ligado com o fisiologismo político. Túlio, como a gente colocou lá na abertura, isso é uma prática que faz parte da dinâmica do jogo político internacional. Eu diria que, de um modo geral, no âmbito da política, esse é recorrente, né? Agora, a gente deve observar que existem gradações. Tem determinados países que têm uma estrutura, por exemplo, se a gente se detém no uso, por exemplo, da máquina pública para a prática do fisiologismo, tem países que os cargos, por exemplo, de livre nomeação, a quantidade é muito pequena, né? A maior parte dos cargos, por exemplo, de dirigentes ou dos corpos diretivos das empresas ou dos órgãos públicos são cargos de carreira,
né? Então, pressupõe o concurso público, o mérito, o crescimento na carreira, se sabe exatamente qual o caminho a percorrer para chegar um dia a ser um dirigente, por exemplo, de determinada instituição, entidade, empresa, o que seja, órgão público. No Brasil, o que nós temos é uma grande quantidade de cargos comissionados. Esses cargos comissionados, eles são de livre nomeação, né? Portanto, servem bastante como moeda de troca, né? Basta ver o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Um dos jornais aqui do Recife, nesse final de semana, trouxe uma reportagem de página inteira com a relação dos principais cargos nos órgãos públicos federais a serem nomeados, e chamando a atenção que a bancada de Pernambuco, sobretudo os 18 deputados que votaram pela admissibilidade do impeachment na Câmara, estão atentos, estão acompanhando, estão discutindo e estão definindo entre eles quais as indicações que vão ser feitas, né? Eu trabalho, por exemplo, numa instituição, que é a Fundação Joaquim Nabuco, diferentemente da universidade, que tem um processo interno, né, que escolhe seus dirigentes com mais autonomia, né? Com mais autonomia, inclusive com a participação da comunidade que é usuária direta da universidade, né, que são os alunos, o corpo discente. Mas, por exemplo, a Fundação Joaquim Nabuco é de livre-arbítrio do ministro, né? Então é uma nomeação que ele faz a regra são pessoas que não têm uma relação com a área de atuação da instituição, ou não vem do meio acadêmico, e é definido pelo ministro, ao bel prazer, junto com a articulação política que se faz, por exemplo, na bancada de Pernambuco Federal. Então, além das questões que você colocou na abertura do programa, que Marcos coloca, ainda tem esse aspecto da grande quantidade de cargos comissionados que não são cargos da carreira, ou não são entendidos como cargo da carreira, e permite a utilização como moeda de troca. A ideia desse programa é a gente dar uma certa atualização nele, trazendo para questões que estão postas na mesa hoje, né, nesse cenário político brasileiro. Mas aí eu queria voltar ainda para o professor Paulo e trazer um outro termo aí, que é o de clientelismo, que de certa forma se aproxima de fisiologismo, mas o que é diferente? Quais são as peculiaridades de cada um desses termos, professor? Boa noite, Wilson. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Como o Marcos falava inicialmente, essa é uma questão muito antiga. É uma questão, essa questão das práticas de clientelismo tem mais a ver com os processos eleitorais locais, sobretudo entre os currais eleitorais dos políticos com seus clientes, chamados aqueles que votam de uma forma fiel, com fidelidade. Daí a ideia de clientelismo, ser cliente do político que compra o voto, que mantém o domínio sobre um município, sobre uma localidade, né? Enquanto o termo fisiologia tem mais a ver com o emaranhado do poder, né? Não com a prática ali do controle eleitoral, mas com essa prática do emaranhado. Aí eu queria registrar dois pontos sobre essas duas questões que vão em conjunto, porque uma complementa a outra, o fisiologismo e o clientelismo, que isso são práticas muito antigas, mas no momento atual tem dois fatores novos que estão contribuindo para trazer uma certa novidade a essa discussão. Uma, eu diria que é a financeirização do sistema de poder e da vida cotidiana, a mercantilização. Ou seja, há um processo de disseminação de um valor do interesse generalizado, a ideia do egoísmo generalizado, que isso dá uma espécie de uma renovação no fisiologismo e no clientelismo. Ou seja, o clientelismo tinha sua barganha mais personalizada, através de cargos públicos. De repente, a financiarização leva a um processo de muito dinheiro sendo introduzido no processo eleitoral, no processo político e também a nível do funcionamento das corporações burocráticas e políticas e empresariais. Essa questão da financiarização é muito forte nesse momento, que leva ao tema da corrupção da burocracia estatal. A segunda questão é a questão que eu diria assim, o espetáculo da informação, né? Talvez pela primeira vez, no bom e no mau sentido, as informações são divulgadas com muita intensidade, em alta velocidade.
permitindo as pessoas se apropriarem e reagirem com uma certa velocidade também aos fatos que estão acontecendo. Então, antes, quando existia um processo de corrupção ou de manipulação do sistema político, Congresso, aquilo demorava um pouco para chegar através da imprensa escrita, ou pelo rádio, ou por uma carta escrita de uma amiga ao outro, ao eleitor. De repente, agora, a rede virtual, ela dissemina, no bom e no mau sentido, tanto dissemina os boatos, como também dissemina informações verdadeiras que estão permitindo as pessoas se municiarem e passarem a reagir com intensidade. Então, são esses dois fatos novos com relação ao fisiologismo, a questão da financiarização, não só do sistema político, como da vida cotidiana, financiar as pessoas de uma forma crescente para submetê-las ao processo político, como essa questão do espetáculo da informação. Ok. Professor Marcos, para chegar ao poder, os partidos políticos fazem suas alianças, criam uma base, né, composta por diferentes posicionamentos ideológicos, inclusive. E isso acaba tendo um peso muito grande e gerando uma dívida, né, com quem faz esse acordo. Ou seja, você chega ao poder, mas você tem uma dívida com aqueles que te ajudaram a chegar ao poder. E dentro desse jogo, dentro dessa relação, se caracteriza o fisiologismo. Isso é uma prática passível ou possível de ser superada, ou isso é inerente ao próprio processo político? Valdir, eu acho que a sua pergunta ela é muito interessante. Se a gente voltar no tempo, quer dizer, na ágora ateniense, o Sócrates teve que beber cicuta porque foi considerado um subversivo, né? Porque dizia coisas contra o establishment da época, né? Então, ele se insurgiu contra um determinado sistema e sofreu as consequências disso, né? Trazendo essa questão, a sua pergunta para os dias de hoje, eu acho que, retomando uma questão que o Paulo desenvolveu, essa questão é muito séria porque ela compromete, talvez indelevelmente, o processo democrático. Quer dizer, cada vez mais na política mundial, o que nós temos visto é que o dinheiro está comprando, o capital está comprando os processos políticos. Ele está intervindo de uma maneira tão abissal na vida política que ele reconfigura, repagina toda a vida política. Um país como o Brasil, que os brasileiros têm o mau costume de falar mal do país, mas um país como o Brasil, que é a 7ª economia do mundo, então é um país muito ambicionado pelo capital internacional. Aqui no Brasil, quando basta olhar os 500 mais da economia brasileira, que você vai ver quase todos são corporações multinacionais. Essas corporações, desde a década de 1980, elas mudam, isso aí na Inglaterra, isso aí com Ronald Reagan nos Estados Unidos, elas mudam, iniciam um processo onde as finanças elas são muito mais importantes do que o sistema produtivo. Não é? E, concomitante a essa virada do sistema produtivo para o sistema da financiarização, acontece nesse bojo também uma entrada desses grandes capitais na estrutura da sociedade como um todo. Os sindicatos perdem força, não é? Que sempre foram forças, não é? Que buscavam um certo equilíbrio. Se a gente for pensar o período keynesiano, não é? Que é o período que a gente chama do pós-guerra até mais ou menos 1970, havia mais igualdade. Mesmo dentro do capitalismo, as desigualdades não eram tão grandes, né? Porque havia pleno emprego, o trabalhador podia lutar por melhores salários, pelo seu descanso, pela previdência e tudo mais, o que a gente chama de estado de bem-estar. E isso foi sendo corroído pouco a pouco de 1980 para cá. Então, essas corporações elas estão fazendo estragos no mundo todo. Você observe que agora, na França, a França está vivendo um caos,
né, e com o Partido Socialista, quer dizer, que também tentou fazer medidas de mainstream, né, são medidas conservadoras, neoliberais, que estão atuando em escala internacional. Então, esses capitais entram em todos os lugares e entram, sobretudo, naqueles lugares onde tem elites que são muito dóceis e são muito interessadas nesse capital internacional. Ok, professor. Então, só para concluir, dizer que um problema da democracia hoje ele é muito grave, porque as pessoas elas não têm esse tipo de entendimento e acabam cedendo pela mídia. A mídia está completamente tomada pelo grande capital. Ok, até que ponto o fisiologismo ele se faz presente hoje nos governos do Brasil, seja o governo do Fernando Henrique, o governo de Lula e o governo agora, o governo de Dilma e o governo provisório agora do Temer. Então a gente quer trazer um pouco essa discussão para o próximo bloco e a gente chama o intervalo, dizendo que volta dentro de 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Fisiologismo Político. Participam Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Henrique Martins, professor do Departamento de Sociologia da UFPE. Bem, para chegar ao poder, os partidos, né, fazem essas composições e, no caso do PT, para eleger Dilma, acabou indicando o Michel Temer, que depois se torna o principal adversário, né, da própria presidenta Dilma Rousseff, o Temer, que está aí como presidente interino. Nessas composições, Túlio, é muito difícil você saber até onde vai a sinceridade, até onde vai a honestidade, até onde vai a ética ou o compromisso realmente com uma proposta de governo desenvolvida por um determinado partido, né? É um risco que corre. Nessa escolha, o PT teria assinado uma sentença contra si próprio? É uma situação difícil, né? Esse jogo político, sobretudo no Brasil, que tem um presidencialismo de coalizão, né? Você tem muitos partidos, os partidos são muito pouco programáticos, né? Quer dizer, tem programas, mas por uma questão cartorial, tem que ter o registro do programa, mas esses programas não são cumpridos ou são muito frouxos, né? Enfim, tem determinados instrumentos, né, da legislação que permite, por exemplo, você fazer coligações na eleição proporcional, que não necessariamente se replica na majoritária. As alianças não são alianças nacionais, né, então você não tem a garantia de ter uma maioria, se você sendo eleito presidente da República, garantir uma maioria no Congresso. Isso você não tem como prever, até porque essas coligações não se reproduzem da mesma forma em todos os estados. Então, você tem uma coligação nacional e, em função dos interesses locais, particulares, as alianças são diferentes. E exatamente, são as alianças estaduais que fazem com que cheguem aquelas lideranças lá no Congresso Nacional. Então, são duas eleições que correm paralelamente. Mas não tem como chegar se você não faz a composição. Então, por exemplo, se nós analisarmos o primeiro governo Lula, né, o governo Lula, de um modo geral, mas sobretudo o primeiro governo, quer dizer, a opção foi compor com os pequenos partidos e não compor com o PMDB, em função do PMDB representar um fisiologismo na política. É bom a gente lembrar, né, o que a gente está vivendo em larga escala é consequência de um acordo que foi feito nos anos 80, né? No processo constituinte, o PFL, então o PFL, os democratas e o PMDB fizeram uma composição, constituiu o Centrão, né, o grande bloco no processo constituinte, e a política era do toma lá da cá, para poder votar segundo os interesses das grandes corporações, do próprio presidente José Sarney,
Então, era a política do toma lá e dá cá. O que é isso? Isso é fisiologismo, quer dizer, era barganha. E isso foi montado entre o PFL e o PMDB. Né? Então, esse é o modelo. O PT ficou à margem, de certa maneira, do processo fundante da nova República. Ele depois é um intrometido, né, que ganhou a eleição e que tinha uma perspectiva de ficar 16 anos no poder, quando ele não participou dessa composição, dessa configuração que foi dos anos 80. Então, a primeira opção do PT foi se coligar com as pequenas legendas para fugir do PMDB, exatamente pelo poder de barganha que tem o PMDB, porque o maior partido está enraizado no país todo. É um partido que, de certa forma, reproduz a política da República Velha, porque não tem um projeto nacional, tem projetos locais e lideranças locais, regionais, né? Que não necessariamente, inclusive, estão de acordo, tanto que não consegue ter um projeto nacional. Então, muitas vezes ainda tem um voto de legenda, né, Túlio? Ainda tem um voto de legenda. Descaracteriza ainda mais. Um deputado como Tiririca, ele elege junto dele mais uns 10 parlamentares, 5, 6. E a população não votou nessas. E por conta disso, esse tipo de político passa a interessar aos demais partidos que almejam chegar lá no... que é menos resultado do voto de legenda e mais da possibilidade da composição. Ali na eleição proporcional, por causa do coeficiente eleitoral, você termina elegendo... Bom, nós temos 513 deputados, só 36 se elegeram com seus votos. Todo o restante, só 36 de 513, todo o restante se elegeu através do coeficiente eleitoral. Então, isso dá margem a todo tipo de arranjo, né, que leva a composições que são esdrúxulas. Professor Paulo, dentro dessa linha de raciocínio, a reforma política, de alguma forma, ela poderia favorecer uma quebra ou minimizar esses efeitos do fisiologismo praticado aqui no Brasil? Você veja bem, primeiramente a questão, falando de reforma, a questão dos partidos, voltando um pouco a isso. Partido político, primeiramente, significa uma composição ideológica. Não? O partido, tradicionalmente, o partido tem uma linha ideológica. Ele defende um conjunto de ideias, de programa, que tem seus simpatizantes, tem seus representantes. Era uma forma tradicional de articular um pouco a sociedade com suas expectativas com relação à organização da vida, da sua vida, da política, e os seus representantes. No caso brasileiro, o que nós observamos é a dissolução dos partidos políticos. Então, nesse sentido, nós temos uma espécie de um abismo ideológico, porque o sistema, o Congresso Nacional, ele não representa mais, como tu lembrava, ele não representa mais os eleitores, ele representa empresas que financiaram, igrejas que patrocinaram, lobbies, corporações, ou quem tem dinheiro que pode se pagar. Mas você não vê mais lideranças populares dentro do Congresso Nacional, como existia antes. É a bancada da bala, é a bancada dos da bala, a bancada do campo, da rural, bancada a chamada BBB, né? Então, o Congresso Nacional, ele não tem mais representatividade popular. A sua representatividade é corporativista. Tá entendendo? Então, há um abismo entre o sistema político partidário entre aspas, porque ele não é mais partido, o sistema é político corporativista, e a sociedade abandonada sem ter quem a represente adequadamente. Então, nesse sentido, uma reforma política seria um passo fundamental para se poder restabelecer os mecanismos de participação e representação. Mas aí vem a segunda questão que você coloca. Mas quem vai fazer essa reforma política? Ora, a partir do Congresso Nacional é impossível. O Evo Morales, na Bolívia, como ele tinha muita legitimidade popular, o que ele fez foi o seguinte: ele criou uma Assembleia Constituinte, representada por profissionais, empresários, donos de casa, trabalhadores, etc. Essa Assembleia Constituinte foi progressivamente esvaziando o Congresso oligárquico, e aí ele pôde chegar a fazer uma reforma constitucional importante, criação do Estado plurinacional, uma série de conquistas que o Morales conseguiu na Bolívia.
Evidentemente, este Congresso Nacional que está aí, como ele não tem nenhuma sensibilidade com relação às bandeiras sociais e populares, ele é autofágico. Ele come suas próprias entranhas para sobreviver. E aí ele vai se alimentando. Então, ele não vai se dissolver. A única alternativa que tem, de fato, é a rua. É a pressão da rua que pode levar esses políticos a pensarem duas vezes com relação às decisões que estão tomando, né, os seus compromissos, e também a possibilidade de se formar uma outra base parlamentar mais à esquerda, sensibilizada com a degradação do quadro político partidário e que se sintonizada com as ruas e que possa deflagrar uma outra ação política mais consequente e programática. Porque no momento que nós estamos vivenciando não existe programa de ação. Nós estamos no momento prisioneiros de uma conjuntura emocional, do calor emocional. Abaixo do Temer, volta Dilma, mas não existe nenhum programa de ação que aponte para a preservação da ordem constitucional, que aponte para uma reforma política com eleições e que aponte para a mudança do modelo de desenvolvimento. Não existe esse programa ainda na discussão política. Certo. É interessante que cada tópico desses que a gente aborda, né, daria um programa, e a gente está numa televisão e o nosso espaço é pequeno, então a gente tem que contemplar vários pontos. Então, professor Marcos, quando se escolhe um ministro, por exemplo, você tem dois caminhos, ou o caminho de escolher pelo aspecto técnico ou pelo aspecto político. E, lamentavelmente, muitas vezes a escolha se dá pelo aspecto político. E, por conta disso, determinadas ações, elas acabam sendo comprometidas. E aí a gente vai agora analisar um pouco algumas dessas escolhas, né, do Ministério do governo interino, do governo Temer. Começar pela educação, que é a área onde o senhor atua, o professor Paulo também. Então, o ministro atual da Educação, ele é político, né? É essencialmente político. Até que ponto isso coloca em xeque, isso coloca em risco o desenvolvimento, o crescimento, a pujança de uma instituição como uma universidade e como o sistema de educação do país? Olha, eu entendo que não gostaria de falar exclusivamente do ministro da Educação, que eu acho que não está preparado para o cargo, de maneira alguma, né? E também não acredito que seja necessário que seja um médico, por exemplo, para cuidar da saúde. É mais interessante que seja um médico para cuidar da saúde, mas um bom administrador. Mas não é só ser um bom administrador. Há que ser uma pessoa que tenha sensibilidade para a população. Por exemplo, nós somos um país que grande parte da população brasileira depende do SUS, né? Então, se escolhe um médico, né, que é uma pessoa que foi eleita pelos planos de saúde. Então, isso é uma aberração. Mas se a gente olha a questão do loteamento dos cargos que você está dizendo, a gente vê isso em todo o perfil, porque esse, a meu juízo, é um governo que ele não tem legitimidade. Lamentavelmente, as pesquisas de opinião, inclusive, elas pararam nesse momento, porque antes elas estavam sempre falando da perda de popularidade da presidente Dilma e tal, mas agora elas não falam mais. A gente sabe que há algumas pesquisas que são feitas, né, ligeiras, mostrando e a gente vê pelas ruas, o movimento das ruas, a pulsão das ruas, que esse governo é completamente ilegítimo. E a cada dia ele tem que mudar um ministro justamente porque se descobre alguma coisa que ele não pode esconder. Então, veja, esse é um problema muito sério para o país, porque não é só na educação, é também na defesa e segurança. E uma pessoa como Raul Jungmann, ser ministro da defesa desse país, quer dizer, quais são os atributos que uma pessoa dessa tem para ser ministro? Então, é um conjunto da obra, eu diria mais... No fundo, estão sendo escolhidas pessoas ou partidos, Túlio? Eu acho que é as duas coisas, mas... Eu acho que é as duas coisas e é resultado do processo de impeachment, né? O que a gente tem que ter bem claro, Valdir,
Como ocorreu esse processo, né? Logo depois da admissibilidade na Câmara, saiu uma reportagem muito longa nas redes sociais, num dos portais mais lidos, né, do país, contando com detalhes, que era Heráclito Fortes, do PSB, hoje no PSB, ele contando com detalhes como foi o que ele mesmo denominava de conspiração para a saída da presidente da República. Quer dizer, ele mesmo colocava isso, né? Nós conspiramos, nos reunimos na minha casa, começamos com 8 pessoas, 8 deputados, ninguém acreditava que isso iria acontecer, e todo esse processo durou 1 ano, né? Então, se a gente observa essa história, isso é um fato contado por um protagonista, você vai ver que foi a montagem desse grupo, né? Trabalhando com Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, com outros atores importantes, o próprio vice-presidente da República, a partir de um determinado momento, ele se incorpora a esse grupo na casa do Heráclito Fortes, segundo o próprio deputado. E se você vai vendo a relação das pessoas que tiveram ativismo nesse processo, são essas pessoas que assumiram os principais cargos de ministro. Então, é evidente que essas pessoas representam os seus interesses, os interesses das corporações, dos grupos financeiros que os elegeram, os segmentos da sociedade. Sempre a troca. Exatamente. E esse tema que a gente trouxe, que é fisiologismo, ele vai se fazendo presente em todas essas falas de vocês. Sim, vejo claramente. Então, quando, por exemplo, está a discussão sobre a ocupação dos cargos públicos em Pernambuco, né? Tá claro, aí os 2 coordenadores, né, Jogo Coutinho do PSB e Cadoca do PDT, falando no jornal para a imprensa, dizendo que o grupo de 18 parlamentares que votaram pela admissibilidade do impeachment na Câmara, cabe a esse grupo, e eles como coordenadores, ele tem um papel de contemplar todos os setores ali, para que haja as nomeações. Quer dizer, em nenhum momento está uma discussão sobre qual o projeto para a Sudene. O que é que se vai se fazer com a Sudene? Qual o projeto para o Nordeste? Mais do que para a Sudene, para o Nordeste, qual é o projeto? Né? Para a Codevasf, para o DENIT, para o DENOX, o que é que se pensa para a Fundação Joaquim Nabuco, as universidades, de certa forma, têm autonomia? Quer dizer, qual o projeto que está colocado para... Não tem essa discussão. Tem a necessidade de contemplar aqueles que votaram pela admissibilidade do impeachment, que compõem, que tem representação partidária, mas a representação partidária é relativa, né? Porque a gente sabe que a migração entre os partidos é muito grande. Então, quais são os interesses que estão colocados ali e que aquele deputado federal, por exemplo, representa? Né? Okay. Então, é isso que termina tendo peso, então, faz parte do clientelismo, do fisiologismo, né, do atendimento de interesses em larga escala, menos públicos e mais individuais, localizados. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o Opinião Pernambuco, falando sobre fisiologismo político. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Fisiologismo Político. Participam Marcos Costa Lima, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, Túlio Velho Barreto, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e Paulo Henrique Martins, professor do Departamento de Sociologia da UFPE. Tem uma máxima que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas parece-me que essa máxima não está conseguindo emplacar em Eduardo Cunha. O que será que o Eduardo Cunha tem prometido para os seus adeptos, para os seus admiradores, para os seus partidários, que tem sido tão difícil se consumar a cassação do seu mandato, professor Marcos? Veja bem, quanto menor a participação popular, maior o fisiologismo. Nós saímos dessa ideia tradicional da democracia sobre representação e participação e passamos para um outro bloco, o fisiologismo sem representação com relação à participação popular, mas com representação aos cartórios, às corporações, aos interesses particulares. Então, nesse sentido, o sistema político, como ele já não tem mais conexão com a base social, e esse é o grande perigo, ou a grande chance de mudança,
o sistema ele funciona a partir dele mesmo. Então, o Eduardo Cunha, ele criou uma rede fisiológica e de controle do sistema poder, do sistema político, do sistema de poder, a relação dele com o Temer, é claramente uma relação de dependência do executivo, né? Como nós vemos, ele é afastado, mas continua tendo uma regalia de uma despesa de R$500 mil por mês, usando aviões da FAB. O Ciro Gomes deu uma entrevista antes de ontem e dizia que os oficiais têm que bater continência para Eduardo Cunha, alguém que está na mira da Lava Jato, afastado do Congresso, e os oficiais batendo continência, segundo a entrevista do Ciro Gomes, e usando avião oficial. Então, se estabelece um sistema de controle interno entre eles que, de fato, tende a corroer qualquer mecanismo de planejamento e de ação do Executivo. Eu diria que quanto mais forte esse sistema fisiológico ele passa a funcionar, menos o governo tem capacidade de planejar ações de médio e longo prazo. Como eu falava um pouco assim, o governo passa a funcionar no curtíssimo prazo em função da necessidade de atender as demandas fisiológicas imediatas do sistema político. E aí, claro que o Temer ele vai se enfraquecendo, porque como ele não tem representatividade, só tem 1% de representatividade, né? Então ele tende a ser totalmente dependente do Eduardo Cunha e desse sistema fisiológico. E aí eu creio que o governo não tem chances de se expandir a partir daí. Professor, acredita que essa tática do Eduardo Cunha é suficiente para mantê-lo no poder? Olha, eu acho que a vida política no Brasil, ela tem sido assim um carrossel nesse último mês, não só de medidas antipopulares com espectro imenso, né, que vai de ameaças de corte na cultura, de corte na educação, de corte na saúde, né, que é difícil prever, né. O que nós sabemos é que o golpe foi dado e eles estão querendo acelerar o julgamento da presidente justamente antes que a população vá à rua tentando acabar com esse governo, não é? Porque é disso que se trata hoje. São medidas, se nós tivéssemos tempo aqui para entrar nos detalhes desse golpe, há muita coisa para ser tratada, por exemplo, não é? Da interferência internacional, que se fala ainda muito pouco no Brasil, mas nós sabemos, já desde o Wikileaks, no ano passado, a presidente Dilma deixou de ir aos Estados Unidos porque soube que estava sendo auscultada, não é? Então, o interesse dos Estados Unidos na Petrobras, no pré-sal, e isso vem junto, por exemplo, com emenda que o senador Serra, não é? Já hoje ministro interino, e péssimo ministro, por sinal, pelo que tem, não sabe nem o nome do país onde ele vive, né? Que são coisas que realmente assustam o futuro dos BRICS. Então, o país rapidamente foi desmantelado, né? E nós não temos, como foi sugerido aqui, nós não temos nenhuma sinalização, né? O que há é um crescente movimento popular querendo retomar essa política. Eu não sei se a saída virá por uma conclamação de uma constituinte, de uma nova eleição para presidente da República, mas eu sei que o país não vai aguentar durante muito tempo com esse governo aí. Túlio, no outro momento a gente te questionou sobre a questão da composição das bases, né, a partir dos partidos. Por trás dos partidos tem nomes que são muito significativos, representativos. E aí eu citaria aqui, por exemplo, o nome do ex-presidente José Sarney, que inclusive nas últimas conversas aí com o Sérgio, não foi? Com Sérgio Machado. Sérgio Machado está maculado. Pois é, ele fazia declarações que coloca em xeque a aparente boa relação que ele teria tido com o presidente Lula, ou seja, com o governo petista. São muitos esses nomes. Renan Calheiros. Você tem o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, que também se coloca como uma coisa não confiável dentro desse processo.
Mas, por outro lado, o próprio Lula, num determinado momento, aceitou a mão que foi estendida pelo Paulo Maluf, né? Aceitou a mão de Collor. Então, essas trocas, elas, para quem está do outro lado, elas são muito preocupantes, porque você não sabe até onde vai o princípio ético nesse jogo de trocas, né? Nessa relação. Eu queria que tu comentasse um pouco. Veja só, Valdir, nós tivemos no Brasil um modelo de transição para sair do regime militar para a democracia, que foi uma transição pactuada, né? Na verdade, não houve derrota das Forças Armadas, né, que foram, em última instância, embora a ditadura seja uma ditadura civil-militar, né, nesses 21 anos de 64 a 85, mas quem garantia o regime eram os militares, né? Então, as Forças Armadas, vamos dizer, não foram, entre aspas, derrotadas, no sentido de que mantiveram o status quo, né, alcançados durante o regime militar, ou, de certa forma, consolidado em algum sentido durante o regime militar, porque, enfim, vem durante todo o período republicano. Não há uma derrota... eu não falo derrota da instituição, porque o país necessita dessas Forças Armadas para a defesa do seu território, etc. Mas é do ponto de vista político, em função do projeto que foi mantido durante 21 anos. É nesse sentido que eu coloco. Bom, e não houve derrota dos civis que compuseram com os militares e deram o golpe. Quer dizer, foi uma transição pactuada em que se garantiu, através da anistia também, né, e de uma certa interpretação que se foi construindo a partir desse acordo e da manutenção de status quo. Então, de certa maneira, a nova república ela vem imaculada por esse modelo que foi adotado no Brasil. Aí você pode perguntar, teria outra alternativa? Quer dizer, você trabalhar com contrafactual, o que não aconteceu é difícil. O fato é tentar explicar que modelo se adotou nesse período da nova república que se exauriu, né? Ou a gente parte para um processo de uma Assembleia Nacional Constituinte, seja restrita ou ampla. De certa forma, a gente tem que entrar numa nova etapa, no meu entendimento, da nossa história republicana. Esse modelo esgotou-se, acabou agora, né? No sentido de que esse modelo permitiu que se golpeasse um processo eleitoral como o de 2014. Se permitiu esse tipo de coisa, a gente tem que, além de falar da crise da democracia representativa, é falar da crise do modelo que a gente adotou na nova república, né? Então, de certa maneira, o que explica a sobrevida desses atores políticos, né, José Sarney, Temer, Jucá, Aécio, enfim, uma grande quantidade de atores políticos que sobreviveram durante esse período e compuseram com todos os governos, inclusive com os governos petistas, né? E que, por exemplo, os áudios que são vazados hoje mostram que o que estava por trás era o interesse político, pessoal, particular, fisiológico, né? A declaração de Sarney mostra isso. Quer dizer, era um interesse da sobrevida dele. Ok, a gente tem apenas 2 minutos para encerrar o programa, mas tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta de Itamar Baracho, de Afogados. De certa forma, ela se aproxima muito daquilo que a gente já trouxe aqui ao programa. Mas eu gostaria que o professor, até para arrematar mesmo, falasse. Ele pergunta, como pensar a ética diante do fisiologismo político? Professor Paulo. A esquerda democrática, em geral, e no Brasil, tinha uma visão um pouco ingênua com relação ao poder e ao Estado. Se acreditava muito que você, ganhando as eleições, assumindo o poder político, seria capaz de fazer as transformações, sobretudo a democratização e distribuição dos frutos do crescimento econômico. Mas é como se a máquina estatal ela fosse uma máquina um pouco que pode ser manipulada sem contaminar. O que, na verdade, acontece é que essa máquina estatal ela contamina. Ela não é, o fisiologismo está só nos atores. O fisiologismo está também na máquina. Ela também corrompe e ela muda a conduta dos atores. Isso o PT, só concluindo, o PT não entendeu isso. Ele pensou que a esquerda sindicalista pensou que, assumindo o poder,
fazendo uma operação de acordo com os empresários, sobretudo voltado para o mercado interno, indústria automobilística, tudo isso, fortaleceria a base sindical e fortaleceria o empresariado, e isso permitiria ter recursos para fazer políticas sociais. Não contava que o fisiologismo contamina as melhores intenções. E é isso, meu caro telespectador, é uma questão a refletir, todos temos que refletir como você pode se aproximar do poder e você não ser manipulado pelo poder que você pensa que está manipulando. Agora, Paulo, só para concluir uma questão que eu acho importante, e foi votado há pouco tempo. Um dos problemas sérios hoje, talvez o maior problema desse cenário todo, é a corrupção política, né? Que tomou conta das entranhas do poder. Então, há mecanismos legais de você constranger isso. Por exemplo, o fim do financiamento de campanhas é uma das medidas importantes para isso. Veja, foi votado no Congresso e a maioria dos parlamentares, não é, que estão no golpe, eles votaram contra. Ok, professor. Então, assim, e a participação do público, conscientização do público, né, o sentido de responsabilidade na hora de votar. Então, há uma série de fatores aí que podem, de certa forma, conter esse fisiologismo tão impregnado na política brasileira. Tem aqui uma participação do Edivaldo Natal, da linha do Tiro, ele dá parabéns ao programa. Obrigado. Obrigado a você, Edivaldo, e obrigado a vocês também que estiveram hoje aqui com a gente. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Até o próximo programa.